Em nosso estudo de hoje, a lição 19 do livro Essencial tem por título Sentenciados. Os irmãos reeducandos, refugiados nas penitenciárias, efetivamente não se encontram sozinhos. Retidos em prisões sem grades em quase todos os lugares da terra, surpreendemos sentenciados diversos, dentre os quais salientamos os presidiários das tribulações longas e dolorosas, os réus do remorso que gemem sobre o peso das culpas que ocultam inconfessadas no imo da consciência, os detentos da rebeldia que nunca se satisfazem com os recursos que a vida lhes coloca nas mãos, os prisioneiros do sofrimento nas trevas da inconformação que se recusam a sair do labirinto de negação em que se escondem fugindo à luz das consolações, os irmãos que choram e ao mesmo tempo se encarceram em lamentações sem proveito na teimosia e no desespero, repelindo a terapêutica do perdão e do trabalho que se lhes faria a estrada libertadora, os encadeados da angústia que se levantam contra os espinhos das grandes provações suscetíveis de reconduzi-los ao equilíbrio e à paz de que se reconhecem distantes. Ainda mesmo perante os irmãos considerados delinquentes, abstente de condenar. Todos nós, espíritos endividados ante as leis de Deus, se abrimos o próprio íntimo diante de companheiros que se empenham a conhecermos, eis a soletrar essa frase escrita com as nossas próprias lágrimas no portal de entrada do nosso coração. Compadece-te de mim. Esse tema sempre mexe bastante com a gente, mas principalmente assim, quando a gente ouviu uma vez de Chico Xavier que a definição de criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Porque aqui na Terra, quem estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Mas não só isso, né? Uma vez foi perguntado para o Chico como é que era o ambiente espiritual de um presídio, e ele respondeu assim, não, é o melhor possível, eu vejo mães, avós, amigos, parentes interessados naquela pessoa, e que estão ali zelosos, e aí pergunta, não, mas e o obsessor? Ele falou, o obsessor não vai ficar ali. Você acha que o obsessor vai ficar cumprindo pena? Ele já conseguiu o que ele queria. E eu complemento daqui, o máximo que ele pode fazer é de vez em quando ir lá dar uma olhada para ver se está tudo ali mesmo, tá, né? Se está preso, se está, mas não vai ficar ali porque ele já conseguiu. Mas a verdade é que a gente, junto com esses irmãos que não resistiram em determinado momento e cumpriram algum ato catalogado no Código Penal e foram descobertos, eles não são os únicos que estão cumprindo pena aqui na Terra. Eu já falei isso em alguns estudos. Uma vez eu peguei o Código Penal e comecei a catalogar se eu fosse cumprir as penas dos crimes que eu cometi nessa vida. E vou confessar que quando passou de 100 anos eu parei, porque só aqueles crimes de calúnia, difamação e injúria, a gente perde as contas de quantas vezes a gente, por exemplo, xingou o juiz do futebol porque não deu o cartão amarelo que você queria, ou então até mesmo nos crimes de furto, quando você dentro da própria lar roubou o doce do seu irmão, com coisas pequenas, né, que começa dentro de casa e que daqui a pouco você está praticando no teu trabalho também, sem entrar nessas que tem violência ainda. São muitos crimes ali que a gente acaba cometendo, né? E eu fiquei pensando com relação a isso, né? Essa frase que o Emmanuel encerra a lição de hoje, em que no coração de cada um de nós está compadece-te de mim. Eu já me peguei várias vezes também, em momentos de queda, e falando que, poxa, eu não sou uma pessoa tão ruim assim não, tipo assim, pedindo, não me condena não. É porque a gente aqui no mundo, a gente procura fazer um esforço para domar as nossas más inclinações, e às vezes a gente resiste 100, 200, 300 vezes, mas fica marcado por uma que você, por descuido, ou até mesmo por desespero, você deslizou. E o tempo todo o recado que vem da espiritualidade é, com a medida que você julga, você será julgado. Tenta não julgar o erro que o outro está cometendo. Mas o Emmanuel, ele também passa para a gente algumas pessoas que não estão encarceradas fisicamente, mas estão encarceradas moralmente, e a gente vai ler isso aqui com calma e vai procurar identificar se nos encontramos em um desses exemplos e o que a gente faz para poder sair dele.
O primeiro dele, ele fala, são os presidiários que estão em tribulações longas e dolorosas. Tribulações pode ser de ordem física, como pode ser de ordem moral. Se for ordem física, a gente vai botar aí uma luta contra uma doença, e se essa doença te tirou o movimento, então aí sim que você está numa situação semelhante a que fica na penitenciária mesmo. A pessoa que teve um AVC, a pessoa que está de alguma maneira impossibilitada de se locomover. E tem as tribulações morais também, às vezes longas, né, que não depende da gente, porque tem coisa que não depende da gente. Depois ele fala, os réus do remorso. O remorso que você tem de alguma coisa que você fez, e coisas que você fez em momento de desequilíbrio, em momento de explosão emocional, e que de repente trouxe uma consequência funesta, você fica se lamentando, e aquilo vai trazendo para a gente, inclusive impregnando o perispírito também, de marcas que a gente pode levar para as próximas encarnações. Depois vem os detentos da rebeldia, que nunca se satisfazem com os recursos que a vida lhes coloca nas mãos. Quantas vezes a gente reclama, eu reclamo do corpo que eu tenho, se eu sou magro eu queria ser gordo, se eu sou gordo eu queria ser magro. Altura, características físicas, ou então os bens que estão à minha disposição, fico reclamando porque eu não ganhei, o outro foi mais privilegiado do que eu, enfim. Isso acaba sendo uma prisão, né? Segundo a visão até muito interessante do Emmanuel, nos convidando à reflexão. Depois ele fala para a gente, os prisioneiros do sofrimento nas trevas da inconformação, que se recusam a sair do labirinto de negação, que se escondem fugindo à luz das consolações. Então, eu estou inconformado porque o que está acontecendo está contrário ao que eu desejava, ao que eu idealizava. Olha só que coisa interessante, a pessoa está ali presa no sofrimento, não consegue largar esse sofrimento. Tudo bem que a gente até sabe que a gente idealiza algumas coisas e leva um tempinho buscando a conquista dessas mesmas coisas, mas daí você entrar em sofrimento por conta disso, esse sofrimento é que ele está colocando como uma situação de prisão mesmo. Mais um exemplo. Os irmãos que choram e ao mesmo tempo se encarceram em lamentações sem proveito, na teimosia, no desespero, repelindo a terapêutica do perdão e do trabalho, que se lhes faria estrada libertadora. Eu fico na teimosia e no desespero, quando era uma coisa que dependia de mim apenas perdoar a outra pessoa ou buscar um trabalho que ocupasse a minha mente para que eu não ficasse pensando naquela situação o tempo todo. Mais um encarcerado. E o último exemplo, ele vai falar, os encadeados da angústia, que se levantam contra os espinhos das grandes provações. E essa angústia hoje, a gente vai chamar de depressão, transtorno de ansiedade. Ela tem nomes hoje mais modernos e que também fazem um estrago muito grande na gente, deixam essas prisões muito mais complexas até mesmo do que as prisões do cárcere mesmo, porque no cárcere você encontra pessoas motivadas, pessoas que estão se renovando o tempo todo, mesmo em ambientes tão contrários a isso, mas eles estão buscando de alguma maneira. Agora, na depressão, às vezes a pessoa está dentro da própria casa, se recusa a levantar para fazer qualquer trabalhinho, na verdade levanta só da cama para o banheiro, do banheiro para a cama, da cama para a cozinha, da cozinha para a cama. E ele vem falar para a gente, ainda mesmo perante os irmãos considerados delinquentes, vamos nos abster de condenar, porque no fundo, aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra, e não é à toa que se pede para cada um de nós perdão das ofensas e indulgência com as imperfeições dos outros. Significa que todo mundo aqui na Terra tem o que perdoar, todo mundo aqui na Terra tem defeito. A gente escolhe para conviver com a gente as pessoas cujos defeitos são mais toleráveis. Mas não venham com ideia de perfeição, porque eu, por exemplo, se vier conviver comigo, vão descobrir em muito pouco tempo que eu ainda sou muito imperfeito. E, na verdade, a gente está na busca aqui pela nossa reforma íntima e pelo nosso caminho com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje, sempre muito agradecido mais uma vez ao Emmanuel pela reflexão.